sempre. Nesse mês de agosto, o Brasil inteiro se mobiliza na campanha Agosto Lilás, dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher. É um período de reflexão, informação e principalmente de ação para garantir o direito das mulheres a uma vida segura, livre de qualquer forma de agressão. Para conversar conosco sobre as ações do governo, os avanços nas políticas públicas e os desafios ainda enfrentados na luta contra a violência de gênero, recebemos hoje uma convidada muito especial, Lídia Moura, secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba. Muito bom dia, Lídia. Que satisfação pela aqui, minha querida. Muito bom dia. Eu estava com saudade de vocês por aqui. Nunca mais me chamaram para esse Nós estúdio. também. Eu estou aqui muito feliz, Polly. Bom dia, Erli, também. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Sil. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham e toda a equipe que faz essa prestigiada rádio. Secretária, nesse mês de agosto, a gente fechando o mês de agosto, agora hoje dia 29, né? E o que foi, o que é, na verdade, o que sempre deveria ser o Agosto Lilás? O Agosto Lilás é um mês que nós temos maior visibilidade, convencionou-se como um mês de fazer essa mobilização mesmo, de enfrentamento às violências contra as mulheres, mas é um mês que precisa ser replicado o ano inteiro. A gente percebe uma maior mobilização, né, da sociedade, dos entes, das prefeituras, da sociedade civil organizada, e é bom que seja assim, porque o chamado é esse mesmo, mas a gente precisa que isso se mantenha, essa mobilização no resto do ano, porque a violência está aí, a violência é o nosso maior desafio, né, nas políticas para as mulheres, e nós precisamos realmente fazer um enfrentamento por todo o ano. Claro que o mês de agosto, o Agosto Lilás, é o mês dessa visibilidade. Ô, Lídia, infelizmente não tem como a gente só aqui levantar a bandeira da campanha. Por quê? Porque todos os dias a gente vê a realidade. Era tão bom que a gente ficasse aqui conscientizando como a gente faz da saúde, né? Toma vacina, gente, tudo mais. Mas não. Cada atitude que a gente vê na rua, em casa, no trabalho, onde for, pode salvar a vida de uma mulher. Por quê? Por quê que esses atos permanecem de forma recorrente no que diz respeito a nós mulheres? Por quê que a gente continua sendo vítima dessas situações, na maioria das vezes de pessoas que a gente deveria ser acolhida, da maioria das vezes de pessoas que estão dentro da nossa casa? Agora mesmo a gente trouxe um caso de uma mulher que foi encontrada morta, e se fosse antigamente não teria dúvidas. A principal suspeita, ela teria tirado a própria vida, hoje não. Hoje a gente já, peraí, possa ser que o marido simulou a morte dela, como já aconteceu anteriormente. Por quê que é tão difícil combater isso? Veja, nós temos uma questão estrutural que, inclusive, tem sido muito recorrente e cada vez mais rapazes mais novos, né? Uma geração que deveria estar aí buscando... Desculpe te interrompendo aqui, já complementando, Paulo, deveria estar evoluindo, vendo que dá cadeia, vendo que tem campanhas e campanhas de conscientização, mas parece que... meu pai dizia, meu filho, faça isso não, parece que está entrando num vídeo e saindo pelo outro. Exato, e essa juventude cada vez mais desconta as suas frustrações na mulher. E por que isso ocorre? Olha, nós temos uma estrutura de sociedade em que a mulher é considerada um ser inferior. É um ser que tem que estar à disposição de outro ser, é um ser que pode interromper a carreira e não tem problema, é um ser que pode interromper os estudos e não tem problema, é um ser que quando você vai para os cuidados, a obrigação é dela, embora muitas vezes ela tenha que trabalhar ainda por cima, cuidar, a responsabilidade com os filhos também é dela. Então cria-se uma ambiência ao longo dos tempos de uma pessoa que só tem um acúmulo e tem um monte de dever com um monte de gente e não tem o respeito dessa sociedade. Então, nós precisamos criar uma ambiência de respeito. Precisamos entrar na educação com mais força. Eu, particularmente, defendo que na educação nós temos que entrar na grade curricular com essa discussão sobre os direitos das mulheres, sobre a potencialidade das mulheres, como a gente estuda geografia, história, língua estrangeira, matemática, porque se não fizermos assim, é muito mais difícil a gente alterar esse estado de coisas, porque a sociedade também vai ficando achando que isso é normal. Essa é uma política muito difícil de fazer, porque no Brasil a política para as mulheres é uma política do faz quem quer. Eu não conheço nenhuma prefeitura que pode abrir mão
de fazer a política para a saúde, para a educação, ou mesmo para a moradia, a infraestrutura. Na política para as mulheres, se der, se faz, se não der, se faz, não tem orçamento. Não se coloca como prioridade. Não se coloca como prioridade, não tem orçamento. Muitas vezes a gente precisa que se criem os mecanismos, as secretarias, porque ela vai articular com as outras, né? Mas muitas vezes tem esse instrumento, né? Mas é um instrumento que não tem orçamento, que não tem equipe, que não tem estrutura. Então nós precisamos também avançar nesse aspecto. Mas eu diria para você que a gente precisa virar a chave na educação e a gente precisa de um envolvimento da sociedade maior, né? Como é que se dá esse envolvimento? É não tolerar as violências. Veja o que acontece. Eu repito muito isso e é importante a gente lembrar. Se houver uma agressão a uma pessoa idosa, todo mundo tem conhecimento, vai chamar os órgãos que cuidam da pessoa idosa. Se há uma agressão contra a criança, você chama o conselho tutelar. Se há uma violação em relação à natureza, à ecologia, você vai chamar os órgãos ambientais. E é bom que seja assim. Mas em relação às mulheres, a gente tem de classificar como algo do âmbito privado, não é? Que é algo que não deve ter uma interferência. E nós devemos lembrar que ali é uma violação dos direitos humanos. É como se estivesse se metendo dentro da casa da outra pessoa. Mas é porque essa violência acontece dentro de casa, então que assim seja. Tanto o Estado quanto a sociedade precisam alcançar. Claro, ninguém está dizendo invadir a casa de ninguém, mesmo porque ao tomar conhecimento de uma agressão, você deve chamar as autoridades, né? Então é por isso que, às vezes, um simples telefonema pode evitar um feminicídio. Você está vendo aquela violência acontecer, está ouvindo aquela violência, você tem que chamar o 190, porque é a polícia preparada, mais ostensiva, para conter aquela violência. Mas se você tem a notícia, você soube que tem um problema como esse, ligue para o 197, não vai ser arbitrário. A polícia, primeiro, vai resguardar o seu sigilo. E, segundo, vai fazer todas as investigações e fazer um inquérito dentro do processo legal para encaminhar à justiça. Mas aquele agressor seguramente vai ser parado, né? A gente mostrou ontem na TV, lá no Povo na TV, um caso lá de Juru. O cara tirou a vida da companheira, trancou a porta de casa, ligou pro irmão dela, disse aonde a chave estava. Aí ontem a gente repercutiu a prisão dele. Se apresentou, alegou um montão de coisa que a vítima não pode falar mais, infelizmente. Mas quais são as principais violências identificadas hoje? Eu trouxe um caso de homicídio, já chegou no extremo. Quais são as principais violências hoje identificadas por vocês? Olha, é incrível como as violações dos direitos humanos das mulheres, é como se esses agressores se retroalimentassem essas violências. Mas nós temos tipificados na lei, nós temos várias violências. A violência física, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral, a violência psicológica, tudo isso é violência. O que nós queremos chamar a atenção? É que o feminicídio é o ápice dessa violência. Antes do feminicídio, você vai ter o desrespeito, o xingamento, o empurrão, você vai ter uma série de atos. Às vezes é um olhar. E você vai ter o relacionamento abusivo. E muitas vezes, como aquilo não é físico, a pessoa se habitua e pensa, eu estou aguentando, então nem é tão violência assim, porque enquanto ela está aguentando. Quando isso se torna mais severo, é que muitas vezes ela busca denúncia e às vezes nem busca. Então a violência é complexa. Não devemos julgar as mulheres por isso. Nós devemos amparar, nós devemos orientar, nós devemos dar a nossa força para que essa mulher faça a denúncia, busque ajuda. Existem mecanismos que as mulheres podem buscar ajuda, mesmo quando não estão preparadas para a denúncia, ou seja, cuidar da sua própria saúde, da sua integridade, compreender o ciclo da violência, quais são os seus direitos, aonde ela pode buscar ajuda. Os centros de referência são um importante caminho para isso, que independe de ela denunciar ou não. Se ela não está preparada para a denúncia, ela vai ser atendida da mesma maneira por psicólogas, assistentes sociais, advogadas, será orientada, e aí ela vai compreender essa violência e sim vai fazer a denúncia. Ato seguinte, nós sempre vamos estimular a denúncia, mas quando ela não está preparada, nós respeitamos, mas ela é atendida da mesma maneira. E é interessante atualmente, Erli, secretária, a utilização da tecnologia, né? Porque eu sei, só a palavra da vítima basta, mas
argumentos, né, contra imagens ali, as situações ficam cada vez mais claras. E tem câmeras no elevador, tem câmeras em restaurantes, tem câmeras na frente do condomínio, quando aquele soco vem de dentro de um carro, quando pensa que ninguém está vendo. É importante essa utilização da tecnologia. Como eu repetindo aqui, a palavra da vítima vale, mas aquela imagem clara ali, de fato, pode trazer com que aquele processo ali seja concretizado de forma mais ágil e a justiça também compreenda o perigo daquela pessoa para aquela mulher. A tecnologia ajuda sem dúvida alguma, mesmo porque as feministas, de maneira organizada, o movimento de mulheres, estão dizendo há pelo menos 200 anos que essas violências acontecem dessa maneira. As narrativas anteriores sem as imagens são dessa maneira, muita crueldade, mas agora a gente vê, né? Quase que simultaneamente. Então, o caso dos elevadores, né? Porque na Paraíba também nós tivemos um caso do elevador que as pessoas já tinham esquecido. Quando acontece o de Natal, aí as pessoas lembram mais uma vez, né? Aquilo acontece. As imagens são importantes. E há, por exemplo, na Paraíba, uma legislação que determina que os condomínios, quando tiver sinal, ouvir, souber, eles são obrigados a chamar as autoridades. E essa mesma lei, ela teve uma ampliação que diz que os condomínios também têm que fixar em lugar visível a legislação. É esse aviso de que a lei obriga, né, aquele condomínio a tomar essa providência. Para alertar esses agressores também, olha, aqui nós vamos chamar. Tem a legislação nesse sentido e nós vamos cuidar dessa maneira. Então, essa atitude, por exemplo, que nós vimos lá em Natal, de imediatamente o porteiro vê a imagem e aí já aciona a polícia, senão aquele rapaz teria fugido, aquele agressor teria fugido, provavelmente, ia se apresentar à justiça, ia ser canonizado, ia utilizar... Teve um caso aqui esse final de semana, né? Acaba viajando, né? Foi preso em Recife, não foi? Então, assim, isso tem acontecido muito, é muito chocante, nós sabemos, mas a justiça também precisa dar uma resposta exemplar, né? Precisa dar uma resposta de que não é possível as mulheres ficarem agredidas nesse nível de agressão e simplesmente o cara ser liberado. Então, a justiça também precisa ter uma atitude pedagógica, claro, sempre observando o devido processo legal, mas tem de dar uma resposta, de conter esses agressores. Nós não podemos continuar olhando para esses agressores com a história de canonizá-los como se eles fossem bom filho, bom pai, bom vizinho, bom colega, bom isso, bom aquilo. E sempre colocando a culpa na gente. E outra, né? Os antecedentes dele não podem ser mais relevantes do que os direitos humanos das mulheres. É isso que é preciso também dar uma resposta mais pedagógica, mais enfática, uma resposta para a sociedade. Olha, o sujeito, quando dá aquele volume de socos, ele poderia ter matado aquela moça. E ele gerou uma sequela permanente na vida dela, porque ela já colocou pinos no rosto, né? Então, veja, é uma sequela para o resto da vida que ela vai ter de conviver. Então, a gente precisa dar uma resposta também mais razoável. Né? Só um parêntese, enquanto a gente conversa sobre isso aqui, eu recebo em um grupo de WhatsApp que existe a suspeita de que aconteceu agora mesmo, em Ponta de Campina, aqui em Cabedelo, um homicídio, e que esse homicídio seria relacionado a uma mulher. Então, enquanto a gente conversa aqui, doutora Lídia, infelizmente, tem mulheres sendo agredidas, tem mulheres sendo assassinadas. E o apelo que a gente faz será que o entorno dessa vítima, um familiar, um amigo, o vizinho, não percebeu para denunciar? Porque, veja, muitas vezes quem está dentro da agressão não tem a força para a denúncia. Está machucada demais para isso, está com medo de novas violências, fica rezando para aquilo passar. Agora, eu que se presenciar, um vizinho que escutou, pode sim telefonar para a polícia. Então, um simples telefonema muitas vezes pode evitar o feminicídio, que é a sequência das violências, é o ápice das violências, mas ele vem. Né? O sujeito que ameaça também, a gente faz sempre um apelo para as vítimas, você está sob ameaça, não duvide, aquela ameaça pode se concretizar, busque ajuda antes que seja tarde. A senhora tem levado, através da secretaria, essa campanha para o interior, para as cidades. E qual o apurado que a gente poderia trazer assim, do interior, qual a vivência do interior
para a gente destacar aqui hoje? Olha, nós estamos durante todo o mês, não só eu como a equipe, estamos espalhadas, né? Anteontem eu estive em Soledade, ontem eu estive em Pocinhos e sempre dialogando com essa rede local, com prefeituras, com quem faz os serviços públicos localmente, para que essa política ela seja expandida para o interior. E lembrando também que os órgãos que atendem as mulheres, né, os equipamentos que atendem as mulheres, como por exemplo uma casa-abrigo, a própria patrulha, ela está disponível para todo o estado. Então, se tiver uma mulher que está sob ameaça, que sofreu uma violência severa, que corre o risco de ser morta, que está ameaçado, a casa-abrigo que nós temos, ela fica na região de João Pessoa, mas a gente consegue trazer a mulher e garantir a proteção dela, porque as mulheres protegidas, seja na casa-abrigo, seja no programa integrado Patrulha Maria da Penha, elas não morrem. O índice de feminicídio para essas mulheres atendidas é 0. Nós temos uma subnotificação, muitas mulheres não buscam ajuda. Então a gente quer fazer a nossa tentativa de estar no interior é uma ampla mobilização também, para que o poder público faça o seu papel e para que as pessoas saibam que tem um mecanismo em funcionamento, uma rede em funcionamento e que a denúncia não vai ficar impune. E temos a responsabilidade, ninguém vai sair imediatamente considerando que aquilo aconteceu de fato. É por isso que tem uma polícia preparada, a polícia judiciária preparada para fazer as suas diligências, as suas investigações e fechar um inquérito e aí sim encaminhar para a justiça. A senhora falou em justiça diversas vezes aí. O papel da polícia é feito, o papel do acompanhamento social é realizado, mas eu tive a oportunidade, todo mundo sabe, como qualquer repórter, né, de entrar em presídios e acompanhar de perto a realidade dos detentos. Sei que em alguns deles, por exemplo, do Roger, aqui, como eu já vi de perto, tem um pavilhão específico para pessoas que não pagam pensão alimentícia. Muitos dos agressores de mulheres nem chegam a ser direcionados para presídios, respondem esse processo em liberdade. Esse tipo de crime contra nós, essa violência contra nós, ainda não é levada tão a sério por nossa justiça? Então, eu diria para você que nós temos uma tendência a buscar uma justificativa. Temos uma tendência a dizer, bom, essa pessoa perdeu a cabeça, mas ele é um cidadão de bem que perdeu a cabeça. A pergunta que nós temos de fazer é, o cidadão de bem que chegar agora e fizer um assalto, teve um surto, sei lá o que ele teve, ele é perdoado? O sujeito que chegar agora e furtar uma caixa de leite ou um pedaço de carne no supermercado, ele é perdoado? Ele não é perdoado. Nós não temos tolerância para isso. E não devemos, não estou dizendo que se tenha, não. Eu não estou fazendo defesa de que um crime é menor que o outro. Não estou fazendo isso. Eu quero dizer é que nós não podemos continuar respondendo à violência contra as mulheres como se fosse um mal menor, como se fosse um crime menor. Nós não podemos pegar um sujeito que foi lá e deu não sei quantos socos, é um sujeito que esfaqueia uma mulher na luz do dia, diante das crianças, chega numa audiência de custódia e a decisão que sai ali é de que não, pode liberar porque ele não teve a intenção de matar. Qual a minha intenção quando eu esfaqueio uma pessoa no rosto e no pescoço? Entende? Então, são muitos casos, se a gente for relatar aqui. Então, o que eu estou dizendo é que essa justiça precisa ter um olhar de gênero. O que é o olhar de gênero? O olhar de gênero é a justiça saber que aquele crime iniciado contra uma mulher, ele será continuado. Aquele agressor que desferiu golpes aqui, se ele tiver a oportunidade, ele vai completar. Ele vai fazer uma agressão ainda maior e ele vai matar. Então, é muito importante que seja cessado, que esse sujeito saia de circulação, que esse sujeito não tenha a chance de continuar e de matar essa mulher. Então, isso é que eu digo, o sujeito, ele nem a vergonha da prisão, muitas vezes o cara passa. E é que tem vergonha, né? Porque eu acho que quem agride mulher não tem vergonha, né? Então, nem homem, porque para mim quem agride mulher deve ser rotulado como agressor mesmo. Eu não posso nem chamar de homem. Homem de verdade não vai agredir mulher. Mas o que eu digo é esse olhar de gênero, de saber que se aquele violador dos direitos humanos das mulheres não for contido, ele vai continuar e ele vai completar. O que foi uma agressão inicial pode se tornar um feminicídio. É disso que se trata e a gente tem de ter um olhar
eu diria, mais duro mesmo para essa questão, sabe? É de saber que o sujeito que agrediu uma mulher é criminoso, como o sujeito, se o sujeito brigar no trânsito e agredir um outro sujeito, ele vai ser considerado aquilo. Ali é um crime, se não pagou a pensão alimentícia, todos os crimes, né? Então, os crimes contra as mulheres têm ficado com um olhar, eu diria, mais compreensivo. E isso não pode acontecer. Eu ia pedir para a senhora deixar uma mensagem final, mas a mensagem já foi dada. Já foi demais, já. E foi a entrevista toda. Vixe Maria, obrigada demais. Tem outras discussões ali do povo. Só para você ter noção, a gente só tem um presídio aqui para mulheres, que é o Júlia Maranhão, porque a gente também pode ser que a gente erre um dia. Claro. Aí você sabia que a gente não... por exemplo, eu tenho um curso superior. Eu vou pro Júlia Maranhão também, entendeu? Sendo que os homens não. Os homens têm presídio especial no Valentina porque tem curso superior. Já as mulheres não têm esse privilégio, vamos dizer assim, esse benefício. Porque mas só tem um, né? Outra discussão. Secretária de Amor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço muito a vocês. Quero sempre agradecer a imprensa que quando debate, que quando discute, traz informações, também está ajudando nesse processo. E as mulheres que estão submetidas à violência nesse momento, eu quero dizer que vocês não estão sozinhas, procure ajuda. Se na sua cidade não tiver um centro de referência, por exemplo, procure um CRAS, procure assistente social, procure o mecanismo das mulheres aí, ou coordenadoria, ou secretaria, que você vai ser encaminhada. Mas busque ajuda, porque a ameaça de hoje pode se tornar um feminicídio amanhã. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Até a próxima, né? Próxima. Acho que é a terceira já.